Graça e paz, igreja. Hoje eu vou estar trazendo uma palavra que é engraçada como casa com um pouquinho do que os pastores trouxeram também. É um espírito só, né? E vou pedir, por favor, os irmãos abrirem lá em 1 Samuel, capítulo 8. A gente vai ver algumas passagens, porque essa semana isso me confrontou um pouquinho. Para muitas das coisas, a gente não vai ter versículos específicos nos orientando, né? A gente não vai ter textos bíblicos específicos falando pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nem todos os pecados, digamos assim, né, estão descritos. Nem tudo daquilo que pode nos afastar de Deus ou ofender está descrito. Mas tudo está contido no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E cabe a nós buscar na palavra, buscar com o Senhor, em oração, em intimidade com o Espírito Santo, o que nós estamos fazendo da nossa vida que tem nos afastado do Senhor. Porque, como eu disse, nem tudo vai estar descrito na palavra. E cada um é um indivíduo. Às vezes a minha inclinação da carne não é a mesma da Ana, não é a mesma do Rafa, não é a mesma do Paulinho. E cada um vai ter suas inclinações. Dilúvio. E cada um vai ter suas inclinações. E está tudo bem, porque o corpo de Deus é assim, ele tem funções e desafios diferentes, cada segmento dele. E a comunhão nos ajuda até nisso, a um ajudar o outro nas suas debilidades. E por isso que é muito importante a gente estar pautado na palavra, né? Com temor a Deus, com buscando o consolo do Espírito Santo, que é aquilo que nos testifica de que estamos no caminho correto, que nos assegura, que nos dá paz quando estamos em obediência com Deus e que nos constrange, faz incomodar alguma coisa dentro de nós quando a gente não está nos caminhos do Senhor, quando a gente se afasta mesmo que por um pouco. Até como a igreja de Atos andava, né? No temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. E que a gente busque ter isso. E minha família me confrontou acerca de algumas coisas, acerca de festa junina, essas coisas assim. E eu falei, gente, logo João Batista, cara. O cara que gritava raça, o cara que não conseguiu conviver com os sacerdotes de Jerusalém, foi ficar no deserto porque ele não conseguia tolerar a idolatria daquele povo naquela época. E o pessoal faz uma festa para ele. Eu falei, nossa, estaria se revirando no túmulo se ele estivesse aqui. Mas brincadeiras à parte, me veio assim, né, a questão dos padroeiros de junho e de todas essas coisas, que tá tudo bem. E não só para festa, gente, a festa junina, eu digo assim, minha família entrou nessa discussão, mas é um pouco o de menos para a vida do cristão. Porque a gente tem que refletir sobre os nossos atos diariamente com o Senhor. E às vezes é com coisa que a gente nem percebe, com coisa que a gente está vendo, é com coisa, como tu falou, com coisa que passa na nossa cara e a gente não está nem se importa mais, nem percebe mais o perigo do abismo que está perto da gente. E eu estava até conversando isso com o Paulinho, que às vezes dá raiva, como eu falou, dá raiva. Quando a gente vai nos lugares e vê discursos como se estivessem trazendo alguma coisa nova. Né? Tá na palavra, mas tem que trazer alguma coisa nova, tem que te revelar alguma coisa nova. E não especificamente sobre a sua vida, mas sobre doutrina, sobre, só agora que Deus revelou isso aqui. Gente, a boa nova já foi revelada. Já veio até nós, que foi Cristo Jesus. A palavra, não vou falar, eu ia fazer uma piadinha, mas ia ficar tosca. É sem graça, mas é cheia de graça, digamos assim. Eu fiz a piada. Mas porque entendam, gente, não vai existir coisa mais maravilhosa do que a prova de amor que Deus fez sobre as nossas vidas, que foi a entrega de Cristo no Calvário. Precisa de algo novo depois disso? Precisa. É como se a gente estivesse comprovando que Deus não é suficiente, que o que Ele fez não é suficiente. Mas tem muito tempo eu não vi, bem-aventurados que não viram e creram. A fé é isso, é o firme fundamento da coisa que eu não estou vendo, mas é a certeza de que ela está ali, de que ela existe, de que ela é palpável. E aí me veio muito essa reflexão, né? Mas não tem versículo sobre isso, sobre aquilo, sobre não fazer aquilo, sobre não fazer aquilo outro. E aí eu falei, mas eu não fico confortável lembrando das histórias dos meus irmãos na palavra,
eles tinham um comportamento totalmente diferente. Eles tiveram que lidar com costumes totalmente diferentes do que os que a gente vê hoje. E ainda assim, sem nenhum líder, digamos assim, né? Apontar para eles que aquilo não era bom, eles adotavam uma postura diferente. Porque entendiam que era um povo separado. Porque entendiam que eram estrangeiros nesse mundo. Entendiam que estão no mundo, mas não são do mundo. E a palavra é toda assim. Não tem como a gente viver de outra maneira aqui e agora. Ah, porque passou muito tempo. Não importa. O que Deus fez é maravilhoso demais. Não precisa de reboot, não precisa de atualização, não precisa. Gente, não vai haver nada mais maravilhoso do que a graça de Deus sobre a nossa vida, do que a morte de Cristo para nos salvar. E não vai ter mensagem nova além de arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. E é assim que a gente busca a glória e habitar com Ele na eternidade. Não tem mensagem nova porque não precisa. Isso já basta, já é mais do que suficiente. E já deveria ser a maior alegria dos nossos corações. E se não é, porque a gente se esquece, porque a gente começa a viver para essa terra, digo por mim mesmo. Que a gente se constranja no Espírito Santo e volte a buscar e a lembrar o que realmente tem que ser importante na nossa vida, que é a nossa comunhão com o Senhor. Que é viver para Ele. E pensando, nisso, vamos revisitar a história de alguns irmãos. E como eu pedi para vocês abrirem lá em 1 Samuel, no capítulo 8, deixa eu abrir aqui também. Capítulo 8, versículo 5 ao 7, primeiramente. Que diz assim. Isso aqui, Samuel, ele era um sacerdote, ele era juiz do povo de Israel. Não haviam reis ainda nessa época, porque Deus não queria intitular rei sobre Israel. Deus era o rei de Israel. Deus é o rei das nossas vidas. Mas o povo queria algo diferente. E eles chegam para Samuel e falam assim. E disseram-lhe, eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. E aí Deus vai e conta para Samuel tudo que esse rei vai fazer. E ele pede para Samuel dizer para o povo, olha, eu sei que vocês estão querendo um rei, mas vocês estão de olho nas outras nações. Nunca faltou nada para vocês. Mas se vocês quiserem o rei vai pegar as suas filhas para fazer de concubinas, o rei vai pegar os seus filhos para trabalhar nos campos deles, para botar nos exércitos, vai pegar o melhor da sua plantação para colocar na corte dele, para se esbaldar. E é isso. Ele vai abusar de vocês. Ele vai ter abuso de autoridade sobre a vida de vocês. Porque ele não sou eu, porque ele não ama vocês, porque é um homem falho. E o que a gente pensa, né? Deus falou tudo de ruim que ia acontecer. O que o povo faz? Lá no versículo 18 diz assim. Samuel terminando de contar tudo isso, né? Ele fala, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. É a palavra até que a pastora trouxe aqui, não tanto que a gente quer confiar no nosso braço. Mas a coisa que mais me marca nessa história não é só rejeitar a voz de Deus, é rejeitar a voz dos filhos de Deus, que era Samuel, que era profeta, que era sacerdote, que tu vê, quando o povo dá essa proposta a Samuel, pede um rei, ele fala que isso não pareceu bem a ele. E aí o que ele faz? Ele vai orar. Está na dúvida. Estou na dúvida. Lula, eu não sei se isso me afasta de Deus, se isso ofende a Deus, se isso faz bem para mim. Vai orar. Conversa com ele. Mostra, gente. Ele mostra até quando você não quer ver.
E ele vai mostrar tudo que a gente precisa mudar. E aí, além disso, aí o povo faz o quê? Revela o verdadeiro intuito daquilo, né? A gente quer ser igual a todo mundo. A gente quer ir contra a célebre frase da mãe, que a gente não pode ser igual a todo mundo. Eu quero ser sim. E eu quero satisfazer essa vaidade dentro de mim. Todas as nações têm um rei. Todas as nações demonstram a sua glória, porque os reis ficam cavalgando nas suas carruagens, com seus exércitos grandiosos, extorquindo o povo. Mas estão lá, na ostentação. E a gente quer a ostentação. Então tá bom. Alguns anos depois, eles confiando no braço do rei. Nosso rei vai na frente das nossas batalhas. Foi, fugiu. Nabucodonosor chegou, quase que não acha o rei. Chega, prende Israel, Israel vai para o cativeiro. A nação inteira vai para ruínas, destroem tudo. Destroem Jerusalém, destroem os templos, matam milhões. E aí, o que acontece? Lá na Babilônia, vários anos depois. Vamos ver um pouquinho lá em Daniel. Então, a gente já vê a postura aqui de um irmão nosso que foi Samuel, né? Então, vamos abrir lá em Daniel. Daniel 1, versículos 5 e 8. E aí, pensa só. Depois disso, a gente já vê a postura de Samuel, né? Um homem separado. Antes dele, eu poderia, gente, falar de Abraão, poderia falar de tantos outros. Que mesmo sem uma igreja, sem um pastor ali em cima, falando, olha, não faz isso, porque isso é errado. Deus constrangia esses homens a viver de um modo diferente. E muitas das vezes eles estavam sozinhos. Iam contra a família, iam contra tudo para obedecer a Deus. E como foram honrados. Como Deus abençoou a vida deles. E aí a gente tem Abraão, vai ter Isaac, vai ter José, vai ter vários outros personagens. E aí, como eu disse, o povo quer o rei, quer o rei, quer o rei. O rei veio, né, meteu o pé, a nação foi presa. Quando estão lá no cativeiro, sequestram alguns jovens de boas famílias, menos de 17 anos, provavelmente, Daniel tinha na época, castram esses meninos. E aí, quando eles chegam, isso eu acho impressionante, quando eles chegam na Babilônia, por serem instruídos, o que o rei faz? Pega esses jovens e fala, educa eles na nossa língua, para que eles sejam servos nossos, né? Para que sejam contadores, gestores e afins. E aí, Daniel... Gente, primeiro, para Daniel saber ler, significa que ele tinha uma boa condição na vida da família dele, né? Então, o garoto foi sequestrado de sua família, castrado, sabe lá Deus vivendo em que condições. E aí ele chega e ele fica sob a guarda do chefe dos eunucos, que eram justamente desses meninos que eram castrados. E aí, Daniel podia estar muito bem revoltado com a vida, porque foi raptado de casa, foi castrado, garoto novo, está em outra cidade, fala um outro idioma, é escravo, não ia mais poder constituir família. Isso para o judeu é uma lástima para a linhagem de Abraão. E aí, quando esse menino chega para o chefe dos eunucos, o que o rei faz? O rei, no versículo 5, lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então, eles iam, em tese, começar com preparativo. Eles eram bem tratados, os meninos. Só que era comida babilônica, era comida do rei, era comida estrangeira, do povo inimigo. E aí, tá lá Daniel com os seus amigos. E esse menino, que, como eu disse, poderia estar muito bem revoltado com a vida, no versículo 8 diz assim, e Daniel propôs no seu coração, sem ninguém mandar. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Aqui não diz que a comida era consagrada, aqui não diz que a comida era devota a outra divindade, mas era costume das outras nações fazer isso. Ele falou, não sou como as outras nações. Eu não sou. Não estava escrito na Torá, não estava escrito em lugar nenhum para ele não fazer isso. Mas o Espírito de Deus constrange. Porque tudo que a gente for fazer, a gente fala, Senhor, antes de fazer, para. Eu estou falando isso para mim. Para. E pergunta para Deus. Está fazendo aquilo por quê? Com o intuito de quê? É para se gabar? É para a tua vaidade?
É para mostrar que você pode mais que alguém? É para, sei lá. Pergunta, Senhor, isso vai me afastar de Ti? Se não hoje, ao longo do tempo, me mostra, Deus. Isso te ofende, isso te desagrada, isso não dá bom testemunho. Cristo morreu para que a gente vivesse por Ele. A vida que a gente tem, ou seja, a gente só tem porque Ele deu. Nada mais justo do que a gente tentar viver como Ele nos ensina a viver, porque assim ela é bem aproveitada. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E assim fez ele e os seus amigos por toda a estadia dele na Babilônia. Daniel ficou lá por pelo menos 70 anos. Daniel morreu na Babilônia. Ele não viu Jerusalém. Ele não voltou. Ele foi um dos últimos que lembrou de orar para que o povo voltasse a Jerusalém, porque havia sido promessa de Deus. E morreu sem se contaminar. Foi preso, foi lançado na fornalha. Não foi fácil, não. E ninguém cobrou dele terrenamente. A maioria das coisas que Daniel fez foi no seu coração. A gente nem tem noção do que esse menino foi privado. Mas ali optou por honrar ao Senhor. Mas não tem nada a ver. Não é isso que eu vejo do testemunho dos meus irmãos na palavra. Não é isso que eu vejo. Isso se estende a tudo, gente. Para além de festa junina, para além de comer doce de Cosme e Damião, para além de todas essas coisas. É tudo. A gente está tentando imitar o mundo por quê? E mais uma leitura, João 17, 14 e 18. Quando a gente chega em João, a gente se confronta com um negócio que às vezes a gente fala, mas Jesus amou todo mundo. Jesus, se estivesse aqui hoje, ele ia estar abraçando todo mundo, ele não ia estar acusando ninguém. E ele ia querer que a gente fizesse essa mesma coisa, porque o ministério dele era o amor. Foi o único amor que realmente existiu na Terra. Mas não é o meu nem o teu amor. É um amor divino. E é um amor que só vem de um lugar. E é um amor que só através do Espírito Santo a gente pode desfrutar. Isso aqui, Jesus já está perto de ser preso. E ele se afasta dos discípulos e vai orar ao Pai. E uma das coisas que ele faz é orar por nós. Não só para os discípulos que ele havia recebido naquele tempo, mas o mais lindo é que ele ora também pelos que haveriam de acreditar na sua palavra. Para nós hoje. Então, eu me emociono muito com esse texto, porque é Jesus orando por mim. É Jesus orando por você. E até hoje é Ele que intercede por nós. E diz assim, no versículo 14 ao 18. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra. Ou seja, a gente tem que voltar sempre para isso aqui. É a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Para ser igual ao mundo? Não, para ser diferente. Como Daniel na Babilônia. Para ser notavelmente diferente. Antes, minha mãe fala, antigamente era fácil você descobrir que era crente na rua pela roupa. Mas a gente também não pode cair na questão da religiosidade. E a gente vai ler mais um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Lula, mas então como é que eu tenho que proceder? O que eu faço então? E aí a gente vai ler lá em 1 João, capítulo 3, que é um versículo, que é um capítulo que leiam todo em casa. Leiam todo em casa. Que é, se você tem dúvida de como é um filho de Deus, primeiro ponto, nem todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Eu não conto aí não. Mas fulano é filho de Deus. Não sei, só Deus que sabe quem é. Mas identificamos os filhos de Deus pelos frutos. E se nós nos intitulamos filhos de Deus porque cremos que recebemos do seu Espírito Santo e cremos que temos uma vida nova nele, é muito válido a gente pegar esse capítulo 3 e ticar, né, dar um check do que a gente está cumprindo aqui de filho de Deus ou não. E diz assim no versículo 1,
Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Gente, isso é uma graça tão grande que a gente não tem como compreender completamente aqui na Terra. E a gente não pode desvalorizar isso vivendo como se isso não tivesse acontecido nas nossas vidas. E por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, porque não conhece o nosso Pai. Por isso rejeitaram a Cristo. E é por isso que vão nos rejeitar e vão rejeitar a palavra que a gente está dizendo. No versículo 3 diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, o que faz? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Porque às vezes as pessoas podem falar assim: ah, não, Jesus já morreu pelos meus pecados, então tudo bem, vou viver porque ele já pagou a minha dívida. Você vai fazer mais dívida? Para com isso. Para com isso, gente. Nem a Caixa cai nessa atalaia para te oferecer empréstimo. Não faça isso. Não dá certo. Então, isso não existe também, tá? Mas desde aquela época, os apóstolos tiveram que lutar com essas heresias de que se Jesus morreu por mim, o espírito não é corpo, posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Isso é mentira do diabo. A palavra não confirma isso em nenhum momento. E esse é até um dos motivos dessa carta que João escreve. Então, qualquer que nele tem esperança, no versículo 3, tem essa esperança, ou seja, qualquer que acredita que é filho dele, que é filho do Senhor, o que faz? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Como a pastora fala, tem que ser acidente. Pecado na vida do cristão é acidente. Qualquer que permanece em pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Todo mundo é filho de Deus? A gente vai confirmar aqui na leitura. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha, o diabo também tem filho, gente. E a gente vigia para não ser um deles. E qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Tem que amar meu irmão, tem que perdoar. Tem, porque senão você vai ser filho do outro. Sou eu que estou falando, não. É fácil para mim? De longe que é, gente. Ser cristão é muito difícil. Mas pela graça não é por minha força. É pelo Espírito que habita em mim. É pelo Espírito que habita em vocês. É nele que a gente tem que se refugiar. De todo aquilo, de todo engano, de toda segunda voz que fica massageando os nossos pecados, as nossas vontades, os nossos... Corre, mas corre muito. Mas para muito longe. E corre para os pés do Senhor. E no versículo 11 diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. No versículo 13 diz assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha, de novo. Acho que Deus gosta disso. Como que somos notados como filhos de Deus? Quando amamos nossos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, assassino. Como Jesus falou, basta maquinar aqui. Porque daqui para fora, gente, é um pulo. É um dia sem paciência, pronto. Tu resolve todos os teus pecados. Qualquer pescoço tu já pega. É muito fácil. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor
nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. No 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. No estudo eu pude compartilhar um pouquinho disso. Eu sei que a gente já falou disso, mas esse texto me vem muito isso na cabeça. Quando a gente fala isso, né, às vezes as pessoas banalizam muito, mas eu amo o meu próximo. O problema é que ele está longe. Né? Eu amo quem está pertinho aqui de mim. Aquele próximo lá está muito longe, não é esse aí que Deus mandou amar. A gente releva muito mandamentos muito sérios do Senhor. E a gente se acomoda muito em não praticá-los. Digo por mim. E Ana já contou aqui, mas a gente se deparou numa discussão do bem na internet. Que dessa lógica do... Não está escrito na palavra de fato, né? Que você... Como é manifestado de fato o perdão? Então, como é que de fato você sabe que você perdoa? É quando você abraça, é quando você beija, é quando você vive com a pessoa? Ou tudo bem, você perdoa e você só não olha mais na cara da pessoa nunca mais? Porque esse é o argumento de muita gente. Eu perdoo, mas eu não sou obrigada a conviver. Meu filho é obrigado, você também não é. Você também não é obrigado a ir para o céu, também não é obrigado a ir para o inferno. São escolhas, mas tudo bem. E isso me cortou tanto, mas tanto. Por quê? Momento testemunho. Porque hoje eu consigo contar isso sem doer, e entendendo de fato que todas as coisas têm propósito debaixo do céu. E eu tenho ajudado algumas pessoas com essa história. Glória ao Senhor por isso. Mas como é difícil. E se eu não tivesse vivido, eu sei como poderia ter se degringolado de um jeito muito pior, né? Mas como foi importante eu viver isso? Porque quando eu cheguei aqui, a minha vontade era, eu vou embora, né? Não dá mais para ficar nessa igreja, porque os dois estão congregando aqui. Vou perdoar, mas vou ficar bem longe, porque eu não sou obrigada a conviver. Eu não sou obrigada a conviver. E aí o Paulinho falou para mim assim, você perguntou para Deus? Que pergunta? Sempre tem alguém para fazer essas perguntas, né? Sempre tem. Aí você perguntou para Deus? E eu falei, tá, vou perguntar. E aí, e mesmo se fosse para sair daqui, gente, eu sairia com o coração destruído, porque, gente, eu amo esse lugar, o jeito que a palavra é dita aqui. E aí, eu perguntei. E aí Deus falou, fica. Você quer sair porque você não quer lidar. Eu falei, Senhor, não quero lidar. Não sou obrigada. Mas eu não sou obrigada a lidar. Eu não estou falando que eu sou melhor, mas eu não sou obrigada a lidar. Eu não fiz nada de errado, Deus. Esse era sempre o argumento. Mas, Senhor, eu não fiz nada de errado. É a vida dos outros que está refletindo em mim. E ele, mas eu não mandei você sair. E eu fiquei, socorro, Pai. E aí, a casa sempre foi o meu refúgio. E nesse período foi muito engraçado, porque a minha casa não estava fácil de lidar. Então a casa ainda era meu refúgio, mas eu chegava aqui e eu queria sair daqui. Eu ficava no portão. E quando eu chegava em casa, a minha mãe, graças a Deus, ela sempre teve esse entendimento de que do perdão, sabe? Do ser cristão é difícil mesmo, é dar outra face mesmo. Porque Cristo deu a dele. Cristo deu o corpo inteiro dele, ele só me pediu a face. E eu lembro de pensar assim, talvez eu estando lá, eu vou atrapalhar. Mas, Senhor, se eu estiver lá, eu vou atrapalhar a igreja. Sabe quando a gente tenta convencer Deus das coisas, né? Deus, se eu estiver lá, eu vou atrapalhar a igreja. Porque o pessoal vai estar, constrangido comigo, assim, entendeu? Vai ficar lembrando de mim. Então eu não posso estar lá, Senhor. Ele, mas eu quero que você sirva. Eu falei, o quê? Oi? Falhou a ligação aqui. Eu quero que você sirva. Porque eu te servo. Mas, Senhor... Aí eu já comecei, né? Ela não merece. Ele, você também não. E eu estou aqui te servindo todo dia. Gente, como isso me destruiu. Minha cara foi no chão, aquele momento. Minha cara foi no chão. E foi a época mais difícil da minha vida. Porque durou mais de um ano. Mas ali servindo e orando para ter amor por ela, para servir, para não ter raiva das pessoas, ajudando ela.
e incentivando as pessoas a servir. E ele falou, filha, a igreja vai se sentir confortável se ver você servindo. E aí, assim eu busquei tentar fazer. Nunca acusei, nunca discuti, nunca... E o que mais me quebrava, nunca vi arrependimento. Nunca ouvi um pedido de desculpa. E eu sabia o que eu estava passando em casa. Toda vez que eu chegava. Minha mãe teve síndrome do pânico e que misturou com as questões pós-parto. E eu sei a confusão que eu estava em casa para estar aqui servindo quem eu achava que não merecia ser servido. Porque quem me serviu, esse realmente não merecia me servir. E serve a cada um de nós até hoje. E o amor que ele pede, esse amor que ele fala pelos irmãos, não é fácil, gente. Mas é esse que dói. Porque foi esse que ele teve por mim. O único que era digno de falar, eu perdoo, mas eu quero ficar longe, era ele. O único. Como é que eu vou falar isso de uma pessoa que é completamente igual a mim? Não tem como. A gente se coloca em outro patamar, a gente se coloca, a gente é mesquinho a esse ponto. Ah, mas eu não pequei igual. Você peca de outro jeito. Você ofende a Deus da mesma maneira. E o que ele fala? Retribui o mal com o bem. Falei, que? Falhou a ligação de novo. Retribui o mal com o bem. Você não só não é melhor do que ela, e como Deus me tratou, no meu orgulho, na minha soberba, na minha mesquinharia, naquela época, eu precisava muito ser tratado. E como o Senhor retribuiu a obediência. Gente, a obediência ao Senhor é frutífera, nunca esqueçam disso. É extremamente frutífera. E por que ele fala, né? Retribui o mal com o bem? Porque você, como é que é? Acumula brasa viva na cabeça da pessoa a qual você está retribuindo. Porque a pessoa começa a ficar com a pulga atrás da orelha, digamos assim, né? Começa a dizer, mas que é isso? E aí, passou-se anos, ela acabou saindo daqui, as coisas foram ficando mais toleráveis, né? Servir foi ficando mais tolerável. E aí, quando, um tempo antes da minha mãe casar, ela liga para minha mãe e pede perdão. E pede perdão por tudo que ela nem imagina que causou para a família toda, que causou a mim, que causou... Enfim, e ninguém pediu, e ninguém... Mas sabe a brasa viva? Sabe a pulga que a gente deixa? Gente, como isso podia ter acontecido de um jeito diferente, sabe? Se eu... Não, realmente... E como eu tinha raiva e louvava a Deus ao mesmo tempo pela postura da igreja nessa época. Porque a gente condenou o pecado. Mas a gente acolheu. A gente ajudou. Serviu até o limite. E eu glorifico demais a Deus por isso. Mas eu não tenho como, gente, depois do testemunho dos meus irmãos e depois do que Deus me faz viver, essas coisas, falar que o perdão de Deus é eu aqui e fulano lá. Porque Deus não vive assim comigo. Gente, eu fico supondo, a alegria de Deus seria essa. Viver longe dos pecadores. Não ia mais ficar estressado com a gente, não ia mais... Às vezes a mãe não quer jogar os filhos fora. Só por um dia, assim, né? Só por um dia. Mas ele não amou a gente pela metade. Ele não nos perdoa pela metade, como ele fala. Perdoa-lhes, como é que é o Pai Nosso, né? Perdoa-me, Senhor, como eu perdoo os meus irmãos. Na mesma medida. Por que na mesma medida? Porque a gente é igual diante de Deus. Todos pecaram, todos se separaram de Deus. Todos os outros o ofendem igualmente. Nos cabe só adotar uma postura diferente nesse mundo. Para que a gente acumule brasa viva na cabeça desse mundo. Não só no perdão, mas no tudo. No servir, no se manter fiel. Mesmo que ninguém esteja te vendo. Ninguém estava vendo Daniel, não tinha mais sacerdote, ela não precisava prestar conta para mais ninguém. Para mais ninguém. Isso que me admira na vida daquele menino. Mas ele sabia quem era dono da vida dele. A gente sabe. A gente sabe de quem a gente é filho. O mundo sabe de quem a gente é filho. E, já terminando, peço para os irmãos abrirem lá em 2 Pedro, no capítulo 2. Versículo 7.
8, que isso eu também estava folheando a Bíblia em casa, nem era ler esse livro. Mas isso me pegou também de um jeito. Só para reforçar mais. E como que a gente tem que viver nessa terra? Né? E diz assim: e livrou o justo Ló, enfadado, ou seja, cansado, da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. E aí a gente fica querendo afagar as pessoas, né? A gente quer ser afagado e quer afagar o coração dos outros. E aí me vem esse texto. Ló vivia angustiado naquele lugar. A alma não tinha paz por causa do ambiente em que ele vivia. E eu fiquei, ela tem que ficar triste mesmo. Ela não está em casa. Eu não estou em casa. Eu vou me sentir em casa e confortável quando eu estiver na glória com meu pai. Aqui, gente, a gente não está em casa. A gente não é para ficar confortável. Se você estiver confortável, você está morto, filho de Satanás. É isso, a palavra é clara. E aí, então, como que a gente deve viver? O último texto acerca disso está lá em Hebreus, capítulo 11. E detalhe, Ló, que é esse servo aqui que usou de exemplo, ele vivia em Sodoma e Gomorra, das 2 cidades mais depravadas que já existiram na terra. E foi destruída com fogo. Ele foi o único preservado. Por quê? Porque a alma dele se angustiava com a prática dos outros ao seu redor, com a corrupção que acontecia ao redor dali. E nem a sua mulher foi salva, nem a sua mulher escapou. Mas ele, além de temor ao Senhor, buscou se manter vigilante e foi resgatado. Como nós esperamos ser naquele grande dia, quando o Senhor vier nos buscar. Mas para aqueles que já estiverem confortáveis com esse mundo, que fiquem por aqui. E lá em Hebreus 11, é um texto muito legal, que é a Galeria da Fé. Mas eu vou ler só um versículo dele, que aqui diz vários outros personagens que a gente poderia se inspirar na história deles também, nessa questão do testemunho, de ser diferente do mundo, como Cristo falou que era para a gente ser. E diz assim no versículo 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Somos o quê? Estrangeiros. Os filhos de Deus são estrangeiros e peregrinos na terra. Gente, nunca esqueça disso. E que por isso a gente não se contente em agir em conformidade com o mundo. Até dentro dessa questão do perdão e de tantas outras coisas, do amor ao próximo e tal. O que o mundo faria? Não ia ser olho por olho, dente por dente? Não ia ser quem perdoa é Deus? Não ia ser quem ama é Deus? Não são esses jargões que o mundo nos lança? Mas Cristo nos convida a ser completamente diferente. Então que a gente viva nessa esperança, abraçando a promessa, confessando que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Daniel na Babilônia. Que a gente sempre proponha no nosso coração, em primeiro lugar, obedecer a Deus e não se contaminar. Amém?